Amém. Irmãos, nós estamos então, e começamos há 2 semanas atrás, uma nova série. Nós terminamos Efésios e nós começamos agora uma nova série. E nós estamos nessa série agora, é chamada Guiados pela Verdade. Amém? E essa palavra, o Senhor tem falado muito poderosamente em nossos corações sobre uma palavra de encorajamento para esses dias, sobre as verdades que guiam as nossas vidas. Como a gente está falando, você não é guiado pelas circunstâncias que te rodeiam, você não é guiado pelas palavras que muitas vezes algumas pessoas liberam sobre a sua vida, mas você é guiado pela verdade da palavra de Deus. Amém? E essa convicção, ela nos lança ao propósito de Deus, aquilo que Deus está fazendo na terra nesses dias. O tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração, essa palavra, eu estava orando durante a gente já tem a nossa escala, né? Então eu já estava orando, pedindo a Deus direção sobre a palavra, e até na oração matinal, eu não tinha recebido do Senhor uma convicção sobre essa palavra. Mas na oração matinal, agora de sábado, o Senhor trouxe a convicção no meu coração sobre essa palavra para poder compartilhar com você. E o tema já é a verdade de Deus para a sua vida e para a minha vida. O tema é: eu não estou só. Amém? Esta é a verdade que Deus está falando sobre nós. Eu estou trazendo para a primeira pessoa, no sentido de que você possa se apropriar dessa verdade para a sua vida, para a vida da sua família. Porque eu senti Deus falando comigo: eu não estou só. Você pode dizer isso? Eu não estou só. Aleluia. Esta é uma verdade de Deus sobre a sua vida. Já disseram às vezes para você, a sua mente já disse: Deus te abandonou, você está sozinho. Alguém já ouviu isso em algum momento da vida? Em alguma parte dessa jornada você já se foi confrontado com essa mentira que às vezes a sua mente lança? Às vezes pessoas falam, mas a palavra de Deus é: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E é sobre essa verdade que nós vamos caminhar nessa noite. É por essa palavra que nós seremos lançados ao Cristo nessa noite. Amém? Com alegria, com regozijo, com certeza daquilo que o Senhor tem nos chamado para esses dias. Então eu começo com as palavras de Cristo em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, a parte B desse versículo. O próprio Jesus está dizendo essas palavras: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Do grego eu estarei com vocês é eu estarei com vocês. Não é? A palavra do grego aí original é eu estarei sempre com vocês. Então o próprio Cristo, então eu começo essa palavra trazendo esse encorajamento. O próprio Cristo está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma palavra do próprio Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, verdades que guiam as nossas vidas. Essa é uma verdade. Amém? Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai viver, amém? Com esta verdade: eu não estou só. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, Deus está celebrando comigo as minhas vitórias, e Deus está chorando comigo os momentos difíceis. Ele está comigo todo o tempo. É o que Ele colocou no meu coração para trazer para vocês, irmãos. Quais são as palavras de Jesus para a sua igreja nesses últimos dias? Quais são essas palavras? As palavras que Deus já nos disse que nós precisamos nos apropriar delas. Nós não caminhamos, irmãos, pelo que o sistema fala. Nós não caminhamos pelo que os governos humanos falam. Nós não caminhamos por essas diretrizes. Nós não caminhamos pelo que as circunstâncias momentâneas da nossa vida falam. Mas nós somos guiados pela palavra do próprio Deus. Amém? Salmo 119, 105. Todo mundo sabe de qual é esse texto, não sabe? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
Na versão NVI fala: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor. Então não importa o que as pessoas dizem, não importa, irmãos, não importa o que a minha cabeça diz. Felipe falou na ministração aqui hoje: não importa o que a minha cabeça diz, eu não ando por vista, eu ando pela fé. Então não importa o que essa cabeça mentirosa fala muitas vezes. A nossa vontade é mentirosa, irmãos. Você sabia disso? É mentirosa. Você quer levantar de manhã para fazer exercício físico ou não? Ah, não quer. A sua vontade está falando: eu não quero. Mas é bom para você. Então a sua vontade, ela é mentirosa. Ela está dizendo: não faça, você está cansado, está muito frio. Não acredite nela, mas acredite na palavra que sai da boca de Deus. Essa é confiável. Então a sua cabeça não é confiável, a sua vontade não é confiável. Então não importa o que a sua cabeça está falando, não importa, irmãos, o que as circunstâncias, e que o próprio inimigo está mentindo. O que importa é o que Jesus disse sobre mim e sobre você. Amém? Salmo 139:16 diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Lindo esse texto, irmãos. Jesus cantou e escreveu sobre nós antes do nosso nascimento. Aleluia. Ele escreveu sobre nós, Ele cantou sobre nós antes de nós nascermos. Então as promessas de Jesus sobre nós são verdadeiras, são fiéis e elas vão se cumprir. Amém? A verdade é que nós somos únicos e especiais para Ele. Essa é a verdade sobre nós, é a verdade sobre a igreja. E eu tenho, irmãos, uma certeza, e eu caminho nessa certeza: Jesus estará comigo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Ele não vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é a verdade de Deus sobre nós. Amém? Então isso é uma promessa, não é verdade? Ele é fiel e justo, Ele é zeloso em cumprir a sua palavra. Você quer ver o texto que fala sobre isso? Jeremias 1:12. O que Jeremias 1:12 está dizendo? O Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando. Algumas traduções falam: eu estou velando, para que a minha palavra se cumpra. Oh, o próprio Deus está vigiando para que a sua palavra se cumpra, irmãos. Amém? Esse versículo mostra que Deus está atento, Deus está cuidando para que tudo o que Ele prometeu para nós se cumpra. Amém? Além disso, nós temos outros versículos também que falam sobre o zelo e a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Isaías 55:11 diz assim: olha, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Aleluia. Amém? Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Salmo 138:2, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Irmãos, esses textos juntos nos dão uma certeza de que Deus é o quê? Zeloso em cumprir a sua palavra. Então Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está vigiando sobre essa palavra para cumpri-la, todos os dias. Amém? Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é totalmente confiável. Amém? Então eu introduzo a palavra com essa certeza e com essa verdade sobre nós.
É o que Deus está falando sobre nós, independente das circunstâncias e do momento que eu estou passando, irmãos. Ele está comigo. Amém? Jesus, o próprio Cristo, está comigo. Irmãos, eu vou desenvolver essa palavra com os irmãos, mostrando um contraste, e isso que o Espírito ministrou no meu coração, entre o que as Escrituras declaram e a dura realidade que nós enfrentamos. O Adriano, na semana passada, ele trouxe esse contraste entre a ansiedade e a paz de Deus. Deus está em paz, Ele vive em paz, e é isso que ele compartilha, é a paz de Deus, a paz que Deus está, é Ele que Ele vai nos dar. O mundo tem uma paz, é mentirosa, não é essa paz, não é? Mas é a paz de Deus, é a paz que excede todo o entendimento, em contraste com a ansiedade, não é? Eu fiquei surpreso, eu não sabia desse dado, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, não é? Resultado dessa ansiedade, que tem dominado, principalmente, não é? Não tem idade hoje para a ansiedade dominar, as crianças já estão nascendo ansiosas, não é? Antigamente uma propaganda de televisão era 6 minutos, né? Hoje, os meninos não têm paciência de esperar, né? Fica ali no controle, passando para frente. Essa é tudo o que nós estamos enfrentando. Então eu vou trazer na mesma realidade do que ele trouxe na semana passada, sobre isso, o contraste do que a Escritura diz, com a dura realidade que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa jornada. Deu para entender? Então, infelizmente, irmãos, muitos dentro da própria igreja têm experimentado uma realidade oposta do que a própria palavra está nos dizendo sobre isso. E o Senhor falou muito forte comigo sobre um contraste aqui, sobre essa realidade que nós temos vivido. E eu vou falar um pouquinho sobre a solidão. O Senhor falou isso comigo muito forte no coração. Uma dura realidade e um grave problema. Se você pensar comigo e parar, esse problema aconteceu no Éden antes do pecado. Vocês se lembram disso? Se lembram? O próprio Deus age diretamente para resolver e para apontar a direção que agrada o seu coração. Olha o que está dizendo lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou. Quem declarou? O Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Veja como isso é sério para Deus. Nós estamos falando aqui antes do pecado. Vocês conseguem situar? Ok? É a partir do capítulo 3 que acontece o pecado. Então aqui é antes do pecado. Então Deus, Ele trata algo com muita seriedade. Ele fala, o próprio Deus declara: não é bom que o homem esteja só. Irmãos, algo que o próprio Deus identifica. Isso destaca, e o que eu vou trazer aqui, o que Deus tem falado no meu coração, sobre a verdade que nós precisamos caminhar, a importância do relacionamento com Deus e com as outras pessoas. E o Senhor, na hora que eu estava preparando essa palavra, sobre essa convicção de que Deus está comigo todo o tempo, e que eu não estou só, o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre a solidão. E eu fui um pouco mais a fundo para poder buscar aquilo que o Senhor estava querendo trazer para o meu coração com relação a isso. Quero ser mais simples possível para que você possa entender, sabe? A solidão, irmãos, ela, não vou entrar aqui em definições, em aspectos
Eu quero que você apenas entenda aquilo que o Espírito quer trazer para você, da seriedade e desse contraste que muitas vezes nos oprime. E nós vivemos nessa verdade que não é verdade, como se fosse a verdade da nossa vida. E não é o que Deus está falando sobre nós. Não é aquilo que Deus deseja sobre nós. O que Deus está manifestando explicitamente aqui e dizendo: não é bom que o homem esteja só. E Ele está declarando abertamente o que Ele está desejando, porque Ele está trazendo na essência, e nós vamos falar sobre o relacionamento que Deus tem. Por isso Ele está afirmando isso e trazendo isso para nós. Mas a solidão, irmãos, é aquela sensação de estar sozinho, ou desconectado das outras pessoas, mesmo que eu esteja rodeado por elas. Alguém já sentiu? Alguém já sentiu essa sensação? De estar sozinho? Eu já senti. E eu sinto muitas vezes. Por isso que o Espírito Santo trouxe essa palavra muito marcante no meu coração, para dizer: Alex, você não está só. Eu estou com você. Você tem irmãos que caminham com você. Vocês têm irmãos que ombreiam com você todos os dias. Você não está só. Isto é uma mentira. Você não nasceu para viver sozinho. Essa é a verdade sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então não é apenas estar fisicamente sozinho, não é? Aquele filme o Náufrago, né? Vocês já viram? O cara vai para uma ilha e fica lá, não é? Vai ficando doido, né? Começa a fazer loucuras lá naquela ilha. Mas não é apenas estar fisicamente sozinho, mas sentir falta de conexões significativa com os outros. O reino de Deus é um reino de conexões. Amém? A igreja é uma comunidade, pessoas se relacionando com pessoas, e nós nos relacionando com o nosso Deus. Eu coloquei aqui de maneira muito simples algumas causas dessa solidão. Causas que podem ser por causa... Estou sendo bem simples e bem objetivo, irmãos. Mudança de vida, por exemplo. Uma pessoa muda de cidade, muda de país, não é? Como a Nush, por exemplo. E um término de um relacionamento, a morte de alguém querido. São situações que nós precisamos vigiar e declarar, porque o Filipe falou hoje, a fé fala, e é isso, é declarar ao contrário do que a circunstância está mostrando, aquela sensação de estar sozinho, desconectado, ela não agrada a Deus, e ela é um lugar extremamente perigoso para nós, e a gente vai declarar o contrário disso. Eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, eu não estou só, Deus está comigo. Vocês percebem que eu estou firmando isso, irmãos? Porque isso é aplicação prática para nós. Porque a mente está ali, ó, igual um computador, trabalhando e falando um monte de coisa. Condição, por exemplo, de saúde, não é? Doenças crônicas, deficiência, condição de saúde mental, como a própria ansiedade, né? E a depressão. Fatores sociais são causa da solidão, desemprego, aposentadoria, mudança na estrutura familiar. As pessoas idosas têm sofrido muito com esse mal, irmãos. Muito. De se sentirem sozinhas. E aqui é uma palavra, porque a palavra é para todos nós. Amém? E essa taxa tem sido alarmante. Eu estou com índices aqui, mas eu não vou nem passar isso, não vou ficar preso a esses números e estatísticas, não. Mas é assustador como isso tem crescido no nosso país. Fatores tecnológicos, e agora nós temos que conviver com a tecnologia. Então o excesso de tela, tela de todos os tipos, né? Essa pequenininha de 6 polegadas, a de 55 polegadas que você tem em casa, de 32, sei lá o tamanho, o notebook de, esse aqui sei lá quantas polegadas é, 15 polegadas, não é? Tela, exposição excessiva de tela, é uma das causas, não é? Para aumentar essa sensação de solidão. Quais são então as consequências da solidão? Tem
diversas consequências. Eu vou me apegar àquilo que o Senhor trouxe muito forte para o meu coração, não é? Que tem a ver com a nossa saúde física e a nossa saúde mental também, porque ela vai afetar. Na saúde física, nós estamos falando, por exemplo, que a solidão, isso são estatísticas, estudos, irmãos, isso não é pegado de qualquer maneira, não. É uma realidade. A solidão está associada a um aumento do risco de doenças cardíacas e de derrames. Problemas imunológicos, imunidade, né, ela pode enfraquecer o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, não é? Contra esses micro-organismos aí, né? Outra consequência é mortalidade. Olha a seriedade disso. Estudos mostram que a solidão pode aumentar a taxa de mortalidade. E isso está acontecendo, sendo tão prejudicial, segundo as estatísticas, do que fumar e da própria obesidade. Olha a seriedade disso. Saúde mental, consequências da solidão. Depressão e ansiedade, ela é um fator de risco significativo para depressão e ansiedade, a solidão. Você consegue imaginar alguém aí, alguma situação que você já passou? Eu quero que você vá refletindo sobre isso, irmãos. Tem a parte cognitiva que é muito sério, porque pode acelerar o declínio cognitivo, principalmente nos idosos, aumentando o risco de demência. Eu fiz uma pesquisa, a demência tem crescido assustadoramente no nosso país, irmãos. Nos últimos 20 anos, o que aconteceu, por exemplo, na França e nos países europeus, em 170, 180 anos, aconteceu no Brasil numa janela de 20 anos. Vocês percebem a seriedade disso? Não é? Então isso é algo alarmante, um crescimento alarmante desses casos que tem acontecido, não é? Estima-se que o número de pessoas vivendo com demência está aumentando significativamente no nosso país. E a tendência é continuar aumentando. Outra consequência são os comportamentos suicidas. Esse sentimento de solidão, ele tem uma correlação grande com a suicida com a solidão. E aumenta o risco de pensamentos e de comportamentos. Então, por que eu trouxe isso, irmãos? O Espírito Santo trouxe no meu coração, porque isso é um contraste e uma mentira, e as pessoas estão vivendo dentro desse cenário. Então, eu não sei quais causas, por exemplo, que você pode ter enfrentado, situação que você ter passado, mudança, perdas, quaisquer tipo de transtornos que você passou, quaisquer tipo de impactos que você teve na sua vida, qualquer fator social, desemprego, aposentadoria, mudança de estrutura familiar, tantas coisas que nos deixam assim, desestabilizados, irmãos, que pode trazer esse sentimento, essa sensação de solidão. Declare a palavra de Deus, declare quem você é, declare o que Cristo fez, se aproprie da verdade da palavra de Deus, irmãos. Amém? Deus está falando com a sua igreja. Nós precisamos mudar a história desses índices. A igreja no Brasil precisa mudar essa realidade. É um contraste. Amém? Eu estava falando, por exemplo, uma doença que é terrível. Alguns de vocês podem ter parentes, que é a doença de Alzheimer, que está ligado, né? Que é um tipo de demência. Irmãos, às vezes há um medo, não é? Sobre isso. Irmãos, comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é renovada pelo Senhor e pelo Espírito Santo. Eu não sou esquecido. Há tantos transtornos, há tantas coisas que nos rodeiam hoje. Declare a verdade da palavra de Deus, mesmo que isso não seja realidade para você. Amém? O Espírito Santo falou muito forte no meu coração, porque é algo que eu vivo. Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos só. E isso não é a verdade de Deus sobre nós. Amém? A igreja é um exemplo disso. Deus colocou pessoas, hoje vocês estão aqui. Amém? É a certeza de que nós não estamos sozinhos. Mas o que o inimigo quer dizer é, você está sozinho. Em uma pessoa sozinha. E nós vamos ver
O quanto isso é sério. Agora eu vou trazer algo, irmãos, importante. Eu não sei se vocês já leram ou já ouviram falar de um livro do Asher chamado Relacionamentos de Aliança. Alguém aqui já leu esse livro? Quem aqui já leu esse livro? É um livro grosso assim, ó. O Adriano, né? Lê livro aí demais. Né? Só o Adriano, gente? Só o Adriano leu esse livro? Então tem uma tarefa de casa para vocês aí. Compre esse livro e leia. Chama Relacionamentos de Aliança. Compre e leia. Vale muito a pena ler esse livro. E eu peguei alguma coisa aqui para trazer para vocês um contraste a isso do que Deus nos fez. Ele fala o seguinte, olha, ele fala, o significado de toda a existência do universo deriva-se do relacionamento entre Deus e Jesus, entre o Pai e o Filho. Toda a existência, o significado de toda a existência do universo se deriva desse relacionamento, irmãos. E um relacionamento que existe antes da fundação do mundo. João 17, 24 diz assim, porque me amastes antes da criação do mundo. Amém? Olha, irmãos, ele fala, olha, é essencial para nós, igreja, ver Deus como alguém envolvido profundamente num relacionamento com outra pessoa. Não é verdade? É essencial, é importante, é fundamental para nós vermos o nosso Deus, Ele, o próprio Deus, envolvido profundamente num relacionamento com outra pessoa. A revelação do próprio Deus, como Deus se revela na Bíblia. Quem é que sabe? Do início da Bíblia ao final, Ele se revela de uma maneira extravagante. Como Deus quer ser conhecido. Ele é o que para nós? Ele é um pai. Ele é um pai. Você conhece algum pai sozinho? O pai, ele tem um filho. Já implica em um relacionamento. Em uma relação entre duas pessoas. Você consegue ver isso? E o principal relacionamento é com o seu amado Filho Jesus. E o seu desejo ardente é o quê? Estender esse relacionamento até nós. E é o que Ele fez. E aí vem algo, essa primeira parte está no livro dele, você pode ler depois. Mas Deus marcou algo dentro do meu coração, que eu queria trazer para vocês. Algo muito sério dentro do meu coração. E que até então eu não tinha pensado sobre essa perspectiva de Deus. Irmãos, o relacionamento de Deus com o Filho e com o Espírito é eterno, amém? Então ele existe antes da fundação do mundo. Então Deus se relaciona com o seu Filho e com o Espírito antes da fundação do mundo. Eles são uma comunidade e eles se relacionam entre si, amém? Antes da fundação do mundo. E esse relacionamento, você concorda comigo que ele não surge por carência? Sabe por quê? Porque Deus não é carente. Você já pensou sobre isso? O relacionamento entre eles não surge de carência. Deus, ele não precisa de absolutamente nada. Precisa? Não. Nós não fomos criados, não fomos feitos porque Deus tinha falta de alguma coisa, mas nós sabemos que nós fomos feitos pelo transbordar do amor de Deus. Deus, ele não tem falta de absolutamente nada, e o relacionamento deles não está ligado à carência, não está ligado à carência. E o interessante é que ele, o próprio Deus, compartilha a sua natureza conosco. Então, como agora, seres que são a imagem e semelhança do próprio Deus, Deus faz um ser que se relaciona com Ele a nível de coração, e esse relacionamento, então nós somos seres, como Deus é um Deus de relação, Deus é relacional, nós também somos seres relacionais, que também como Deus vive, vivemos em uma comunidade, amém?
Então olha o que Deus falou comigo muito forte: negar o relacionamento é lutar contra a nossa essência e o propósito para qual fomos criados. Eu vou repetir o que o Senhor falou comigo. Negar o relacionamento é lutar contra a nossa essência e o propósito para qual fomos criados. Quando o homem opta por viver isolado, e aí eu vou chegar na parte onde ele isola a sua família, ele está em conflito com o próprio Deus. Você entende isso? Então, quando o homem decide viver isolado, em rebeldia àquilo que o Senhor declarou que o agrada, ele está em conflito com o próprio Deus, irmãos. Olha a seriedade disso. Por isso a razão de tantas doenças e traumas e problemas. Nós falamos aqui várias vezes qual é o propósito de Deus. Uma família numerosa, não é verdade? O propósito de Deus é uma família numerosa. Jesus, ele abre mão da sua unigenitura para ser o primogênito da criação, e ele fala, olha, Deus fala, olha, agora através do meu filho, através do que o meu filho fez, eu terei uma família, a imagem dele, para a glória do meu nome. Irmãos, há uma família numerosa. O que Deus está falando é de uma família numerosa, que vai viver nessa terra, para a glória do seu nome. Amém? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Então o nosso Deus é o quê? Relacional. Do começo ao fim, ele se revela a natureza central de Deus como um pai. Então você concorda comigo que paternidade não pode existir em si mesma? Não. Então o que o Espírito nos chama nesse tempo é nos apropriarmos da verdade da palavra de Deus, irmãos, e de cuidarmos uns dos outros. Nós estamos vivendo num tempo de orfandade, e essa é uma verdade. Nós estamos vivendo em um tempo onde os relacionamentos estão, eu posso usar um termo aqui, encapsulados. Parece que eles sempre têm um interesse por trás. E nós vivemos uma realidade onde as pessoas estão dentro da igreja se sentindo sozinhas, e não estão se apropriando daquilo que a palavra está declarando sobre ela. Nós falamos sobre Efésios, sobre cura da nossa identidade, quem nós somos agora. Nós somos adotados como filhos, nós pertencemos à família de Deus, nós fazemos parte, a igreja é a família de Deus. E nessa família, me desculpe, não existem solitários. Não existem. Há uma relação gostosa. Você já parou? Eu estava preparando a palavra e pensando como é esse relacionamento entre a Trindade. Como o Pai se relaciona com o Filho com o Espírito. A submissão, a entrega, a renúncia, são características de um relacionamento, irmãos. Negue-se a si mesmo, a sua vontade, o seu desejo. Olhe para o outro e o considere superior a você mesmo. São palavras que Deus está afirmando para nós aqui nessa comunidade, nossa família, nossa casa. Deus está falando, não está? Amém? Então nesse lugar não podem ter órfãos. Se você está vendo um órfão, você precisa incluí-lo na sua família. Traga ele para dentro. Você consegue perceber? Ajude, isso não é uma missão dos pastores apenas. Ninguém consegue, Jesus cuidou de 12 homens, irmãos. Ninguém consegue, nenhum homem, nem 3, nem 10, consegue cuidar de 100, 150, 200 pessoas. Mas você consegue perceber aquele que está mais próximo, o que ele está passando e sentindo. Seja sensível e se movimente.
e declare: você não está só. Eu sei que você está passando uma grande luta, eu sei que você sofreu uma grande perda, mas eu estou aqui para trazer uma palavra de encorajamento e dizer: eu estou aqui. E quando você declara a palavra que o próprio Cristo disse, que estará conosco todos os dias. Você consegue entender isso, irmãos? O que Deus está falando conosco nessa noite? Que a família dele não tem órfãos. A família de Deus não tem órfãos. Ninguém é desamparado. Ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Ele próprio, do seu trono. Não existem órfãos da família de Deus. Não existem. E se você faz parte da família de Deus, irmãos, se movimente em direção à realidade daquilo que Deus tem nos chamado para esses dias, para nós vivermos, sabe? E são aspectos práticos, diretos. Eu posso começar a dizer coisas muito práticas para você aqui, sobre visitar pessoas, sobre orar com elas, sobre dizer que sentiu a falta delas, dizer quanto elas são importantes para o Senhor, sem o julgamento, sabe? Que muitas vezes nos prende. Nós queremos julgar, nós queremos dizer: irmãos, tem pessoas passando dificuldade. E por favor, essa não é uma tarefa de uma pessoa só. Essa não é uma tarefa de 3 pessoas, 4 pessoas. É uma tarefa de todos nós, que conhecemos a palavra, e nós precisamos nos apropriar dela. Amém? Guarde isso. Deus falou isso muito forte no meu coração. A minha família não tem órfãos. Não tem órfãos. Amém? E eu quero finalizar a palavra trazendo então a verdade que nos guia. O nosso Deus, Ele é Deus Emanuel. Emanuel é uma palavra que significa Deus conosco. Amém? Você já ouviu essa palavra? Ele é Deus Emanuel. Essa é a verdade. Amém? A palavra, esse sentido é muito profundo e especial para nós. Ele aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São 3 citações na Bíblia sobre Emanuel. Nós temos 2 no livro do profeta Isaías, Isaías 7,14 e Isaías 8, versículo 8 e 9. E nós temos ali o cumprimento da palavra dita pelo profeta Isaías em Mateus capítulo 1, versículo 23. Lá em Isaías está dizendo: olha, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Amém? Lá em Mateus 1, 23, nós vemos o cumprimento dessa profecia. O cumprimento dessa palavra. Amém? A virgem ficará grávida. Aí o anjo Gabriel trazendo a mensagem: e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui há uma ênfase que Jesus é a presença de Deus entre os homens. Amém? Glória a Deus. Jesus é a presença de Deus entre os homens. Olha bem, irmãos, em Isaías 8, do 8 ao 10, fala no outro contexto. Agora Jesus estando presente e cuidando do seu povo Israel. Mas olha que lindo o verso 10, Isaías 8, é do 8 ao 10, mas eu vou ler só o versículo 10. Olha que texto extraordinário, que se aplica às nossas vidas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso. Por quê? Pois Deus está conosco. Amém? Então é essa a verdade sobre nós. Ele é Deus Emanuel, Ele está conosco. Amém? A presença do próprio Cristo. Então, Emanuel é um nome que simboliza a encarnação de Deus, a sua proximidade e a presença salvadora entre os seres humanos. Isso é Emanuel.
pela perspectiva de Lucas, né, o evangelista, ele vai dizer que Emanuel é a maior demonstração de graça maravilhosa de Deus à humanidade. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. É lindo demais quando nós olhamos lá o verso 44, dizendo que João Batista, ele se movimenta quando ele ouve a voz, né, de Maria chegando para visitar Isabel, e ele se movimenta, não é? A presença, Deus estava naquele lugar, irmãos. Deus Emanuel. Deus estava naquela sala. Aleluia. Que verdade que liberta, hein, as nossas vidas. Saber que essa palavra é para nós, que Ele está conosco e o seu Espírito habita em nós. Amém? Ele enfatiza a presença de Deus com o seu povo. Emanuel aponta tanto para a natureza divina quanto a natureza humana de Cristo. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nesse sentido, Emanuel significa que Jesus é o cumprimento perfeito, preste atenção, de todas as promessas pactuais do Antigo Testamento, onde Deus prometeu estar com o seu povo. Aleluia. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 1,15, diz: olha, Ele é a imagem do Deus invisível. O apóstolo João diz: olha, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, pleno de graça e de verdade. João 1,14. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Aleluia. O significado então de Emanuel está diretamente ligado à obra de redenção. Amém? E às bênçãos que nós desfrutamos mediante a pessoa de Jesus Cristo. Então esta é uma verdade, a presença de Emanuel, a presença do Senhor conosco. Ela não vai nos livrar das perseguições, das tribulações, mas ela nos encoraja, amém? A continuar firmes, a perseverarmos em fé e a olharmos para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Nós não podemos, irmãos, como igreja desses dias, ignorar essa promessa. Nós não podemos, é uma promessa maravilhosa, gloriosa do Senhor, de estar conosco todos os dias. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade, a verdade dessa palavra sobre a igreja dele nesses dias. A igreja precisa confiar que Jesus está conosco todos os dias, e que Ele não nos desampara, e Ele não nos deixa só. Amém? Então essa mentira do diabo, em onde você já ouviu algumas vezes dizendo: olha, Deus te abandonou, Deus te deixou, você está sozinho, as coisas que aconteceram na sua vida, Deus não gosta de você, Deus não está nem ligando, nem aí para você. Isso é mentira. Essa não é a verdade sobre a sua vida. Ele te desenhou e escreveu sobre você antes de você existir. Como que Ele está ignorando o que você está passando? O texto onde Jesus chega e chora com Maria, para mim, é um dos textos mais extraordinários que tem na Bíblia, porque mostra como Ele se importa conosco, e Ele se importa com os nossos sentimentos. Por isso eu disse: olha, há momentos de celebração, sim, há momentos de regozijo, de júbilo, mas há momentos de chorar. E naquele momento, mesmo sabendo que Ele iria ressuscitar Lázaro, Ele olha o coração de Maria e chora. Ele se importa conosco, irmãos. Ele não está indiferente à sua dor. Então, quando nós perdemos uma pessoa querida, Ele sente o nosso luto, a nossa dor, e Ele chora conosco. Mas Ele é o Consolador que também habita em nós, e nos consola, e nos leva para frente.
e diz: eu sou soberano e eu sei de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu estou terminando. Aleluia. Então, eu quero trazer essa reflexão para você, da verdade de que Deus é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Isso vai transformar, presta atenção na palavra, fale ela aí, transformar a minha maneira de viver, irmãos. Sabe por quê? Porque você vai encontrar força, preste atenção, nos momentos de fraqueza. Você vai encontrar consolo em tempos de dor, e você vai encontrar direção em períodos de incerteza, com a verdade declarada de Deus sobre as nossas vidas. A presença contínua de Deus nos desafia a vivermos essa vida de santidade, de entrega, de serviço, de amor, irmãos, sabendo que Ele sempre está conosco, sempre nos guiando, nos sustentando cada passo da nossa jornada. Aqui, irmãos, eu quero trazer algo sobre esse relacionamento. Por quê? Porque há um contraste entre a solidão e a comunhão, que é gerada pelos relacionamentos. Preste atenção nisso. O Pai, o Filho e o Espírito estão em comunhão, porque eles estão edificando relacionamentos. Eles estão construindo relacionamentos. E os relacionamentos, eles geram memórias. Memórias. Sabe? Eu estava falando com os meninos que Deus me levou essa semana a mergulhar em algo que eu não tinha pensado até então. A palavra fala lá em Amós que Deus vai reconstruir a tenda caída de Davi. Não é verdade? Era a estrutura mais simples que tinha. E não que isso literalmente vai acontecer. Mas olha, há aspectos, Deus está falando, olha, haverão adoradores apaixonados dia e noite na minha presença. Sabe? O templo esplendoroso de Salomão, ele não fala sobre ele. Não fala. Né? O templo multibilionário. Eu gosto de números, depois se vocês quiserem eu conto para vocês quantos bilhões de dólares foram gastados para construir o templo de Salomão. É um multibilionário, mas Deus está falando sobre a simples tenda de Davi. Sabe por quê? Porque Ele tem memórias dos relacionamentos ali naquele lugar. Relacionamentos geram memórias, que Deus não vai se esquecer. Edificar relacionamentos entre nós, como igreja, geram memórias eternas, que serão lembradas na eternidade. E que confrontam a esse sistema maligno que quer nos isolar e nos separar e nos dividir. Não é verdade? É uma promessa de Deus para nós, irmãos. Ele está lembrando, olha, quantas vezes eu me encontrei com Davi naquele lugar. Quantas vezes nós estávamos juntos naquele lugar, nos relacionando. Relacionamento gera intimidade. Relacionamento gera intimidade. Amém? Eu estava lembrando de memórias. Que marcam as nossas vidas, irmãos. Eu tinha anotado algumas aqui que o Espírito Santo ministrou no meu coração, mas eu vou contar apenas uma, que para mim foi muito marcante. Essa memória será lembrada para sempre, na eternidade. E a certeza de que nós não estamos só. Nós não estamos só. Vocês sabem que, alguns de vocês sabem, eu não sei se todos sabem, com 27 anos eu fui curado de um câncer. E eu tive que ir à mesa de cirurgia. E havia muito conflito na minha mente e muita angústia no meu coração. E eu fiquei sozinho. E essa palavra veio muito forte no meu coração, porque eu fiquei sozinho, esperando, porque aquele aparelho que coloca no dedo tinha estragado. E ela saiu e eu fiquei sozinho. Deus providenciou aquele lugar para um encontro comigo.
E Jesus entrou naquela sala. E ele falou palavras que marcaram a minha história e a minha vida. Eu nunca me esquecerei daquele dia. E ele também nunca se esquecerá. Memórias que são geradas, irmãos, nos relacionamentos, são memórias eternas. O relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seus irmãos, as relações que acontecem dentro da igreja, são relacionamentos que geram memórias eternas. Deus disse para mim, olha, em nenhuma delas eu me esqueço, nenhuma delas será esquecida. Por isso o inimigo quer nos isolar, ele quer dizer que nós estamos sozinhos. Isso não é verdade, irmãos. Deus está conosco, e Ele levantou pessoas para caminhar junto com a gente. E Jesus entrou naquela sala, e Ele encheu aquele lugar. Aquele medo que tinha no meu coração, aquele sentimento de solidão que eu sentia ali, profundo, chegava a doer. Ele foi acalmado pela presença de Deus. E pela realidade do que Ele estava falando sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha jornada. Amém? E eu posso te garantir que Ele é fiel para completar e cumprir a sua palavra. Amém? E eu termino aqui dizendo a outra verdade. O objetivo é a comunhão, irmãos. A verdade é que nós somos chamados para a comunhão. Essa é uma verdade. Essa rede de relacionamentos, Deus, Jesus e nós, irmãos, é o alvo. Precisa ser o esforço. Nós estamos ainda muito presos. Nós estamos ainda muito travados. E nós às vezes dizemos uma coisa por dizer, não é? Nós vamos organizar alguma coisa, um turno, uma reunião, um culto, não é? E nós dizemos, nós vamos ter um tempo de comunhão. O nosso esforço precisa ser integral para a comunhão. Amém? Esse é o reino de Deus. Por isso nós temos batido muito forte sobre o casa. O casa é um lugar onde nós edificamos relacionamentos. É nesse lugar, construindo memórias e crescendo como igreja, como corpo, naquilo que o Senhor nos chamou para viver. Amém? E eu termino com uma coisa muito importante que Deus falou no meu coração. A sua família não é autossuficiente. Pense nisso. A sua família não é autossuficiente. O Espírito falou isso muito forte dentro do meu coração. Sabe por quê? Porque é uma tendência. Nós vemos o que hoje? É tudo. As pessoas moram porta a porta e não se conhecem. Não existe isso hoje? Eu ia colocar um vídeo, não consegui passar. Depois eu trago sobre essa geração. E sobre tudo que tem acontecido nesse tempo. Irmãos, a nossa família foi feita para se relacionar com outras famílias. Amém? A nossa família foi feita para abençoar outras famílias. A minha família não é autossuficiente. E tem pessoas descansando nessa condição de autossuficiência por causa do dinheiro. Gera uma falsa segurança, gera uma falsa sensação. Irmãos, por favor, vocês viram o que aconteceu agora, recente, no Rio Grande do Sul? Pessoas que tinham uma casa, tinham um emprego, tinham tudo, da noite para o dia o quê? Perderam tudo, absolutamente tudo. Nós colocamos segurança, irmãos, olha, em CNPJs, nós colocamos, eu já fiz muito isso na minha vida, coloquei a segurança da minha vida e da minha família em CNPJ, é loucura, irmãos. A nossa segurança vem do Senhor, a nossa família não é autossuficiente, nós dependemos uns dos outros. O diabo está dizendo uma coisa, o mundo, o sistema está construindo uma mentira, não acredite nela. A sua família nasceu para se relacionar com outras famílias.
A sua família não nasceu para ser solitária, isolada numa ilha, fechada dentro de um condomínio. Não, irmãos, isso tudo os homens têm colocado. Preste atenção no que está sendo construído, na mentalidade que tem sido construído, e nós não podemos viver isso dentro da igreja. Há uma realidade chocante, irmãos, é essa realidade. Nós precisamos pedir que o Espírito mude a nossa mentalidade e a nossa maneira de ver o que Deus vê. Como Deus vê as relações, os relacionamentos, como a minha família vai alcançar outras famílias, não é? Hoje você coloca todas as suas fichas no seu trabalho, e aqui eu não estou colocando o mérito de ser excelente e de fazer o melhor, mas eu estou dizendo, olha, a sua segurança está em Jesus, amém? E a sua família não é autossuficiente. Irmãos, nesses momentos, eu estava vendo alguns testemunhos, algumas histórias, e quando você vê a beleza da igreja nesses lugares, eu coloquei no grupo, por exemplo, lá um testemunho de uma senhora que perdeu tudo, quase morreu por causa da enchente, mergulhou a mão ali para salvar uma pessoa ali, não sei se vocês viram. Irmãos, histórias assim que aconteceram, a igreja lá presente, abrigando pessoas, cuidando de pessoas. Nós somos uma família, irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. A família de Deus não tem órfãos. Os nossos pais não são órfãos. Os nossos filhos não são órfãos. Não existem órfãos na família de Deus. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar dessa casa e dessa família, irmãos. É o que Deus está nos chamando. E a verdade é que Ele está conosco para nos ajudar. Amém? E o objetivo é a comunhão. Se esforce para se relacionar. A mentira do inferno é para que você se isole, para que você fique sozinho. Mas não é o que Deus tem para nós. Deus não tem para nós a solidão. Ela vai nos adoecer, porque nós não nascemos para viver sozinhos. Amém? Vamos orar. Gostaria de te convidar para orar. Amém. O Senhor está nos ajudando e nós temos aprendido a viver como família. Amém? Cuide do seu irmão, cuide um dos outros. Viva a palavra de Deus, se importe com as pessoas, não com as coisas. Amém? Valorize o que Deus valoriza. E que o Senhor possa frutificar essa palavra no seu coração. E que essa seja uma palavra de encorajamento, para que você possa continuar firme, tendo convicções daquilo que Deus fala sobre a sua vida, sobre esse tempo, sobre a realidade que nós estamos. Amém? Senhor, eu quero orar nessa noite, Deus, pela vida dos meus irmãos. Eu quero orar, ó Deus, pela minha vida, por todos nós que estamos aqui nesse lugar. Deus, pelas pessoas que estão nas suas casas, por aqueles que ouvirão, verão depois. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero firmar essa palavra, essa verdade. Nós somos guiados pela verdade, Senhor, a verdade da Tua palavra, aquilo que sai da boca do próprio Deus sobre nós, Senhor, é o que fala sobre as nossas vidas, é o que determina, Senhor, a direção e onde nós vamos chegar, é a palavra de Deus. Ela é confiável, nós já aprendemos isso nessa noite. Então eu quero orar, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, sobre encorajamento, para que nós possamos entender a seriedade, Senhor, que está à nossa volta, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós nos movermos em direção ao que o Espírito está nos chamando nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, eu quero firmar essa palavra, Senhor, nos nossos corações. Eu não estou só. Nós não estamos só.
O Senhor está conosco, e o Senhor colocou irmãos, o Senhor colocou uma família do nosso lado. Nós não estamos desamparados, nós não estamos solitários. Essa não é a nossa realidade. Deus, que nós possamos nos apropriar dessa verdade e nós possamos marchar com fé, com convicção e com certeza, Pai, daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós esses dias. Deus, em nome de Jesus, toda essa sensação de solidão, toda essa sensação de estar sozinho, Deus, agora, Pai, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, Deus, sobre essas pessoas, Pai, que essa sensação saia agora, em nome de Jesus, e que nesse lugar entre a fé, Pai, e a convicção para saber que o Senhor está presente, e que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. O Senhor não vai nos desamparar, o Senhor não vai nos deixar só. Nós teremos sim momentos difíceis que viveremos nessa terra, mas nós temos uma confiança, que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é Deus conosco, e o Senhor está nos ligando a corações, relacionamentos de aliança, irmãos, ó Pai, que caminham conosco e que vivem conosco. Pais que cuidam dos seus filhos. A palavra de Malaquias é uma palavra para esses dias, Pai. O Senhor vai converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Senhor, nós não teremos órfãos na família do Senhor. Nós não teremos pessoas solitárias na tua família, Senhor, mas nós teremos pessoas cuidadas, pessoas com a sua identidade curada e pessoas que vão incluir outros órfãos nessa família. Pessoas que vão olhar para o perdido, aquele que está órfão, e vai trazê-lo de volta à mesa. Senhor, então em nome de Jesus, libera essa palavra sobre essa comunidade, libera essa palavra sobre as nossas vidas, Pai, e que nós possamos nos apropriar dessa verdade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha uma semana abençoada, amém? E que essa palavra você possa ligar para o irmão, visitar o irmão que está sumido e declarar essa palavra sobre a vida dele. É essa palavra que nos guia, a verdade dessa palavra que nos guia, amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.